presidente Jair Bolsonaro gerou nova polêmica com a OAB ao contestar a defesa da entidade sobre as prerrogativas dos advogados, no caso Adélio Bispo, e ao atacar o presidente nacional da Ordem. Meu convidado hoje é o presidente da OAB Nacional do Rio Grande do Norte, o advogado Aldo Medeiros. Boa tarde, doutor Aldo. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde a todos os espectadores. O governo Bolsonaro está completando 7 meses e o presidente, ao longo desses 7 meses, ele colecionou uma série de declarações polêmicas. A mais recente é essa que envolve o Felipe Santos, né? Que é o presidente da OAB. Isso eu acho que surpreendeu a todos, inclusive as pessoas mais próximas do presidente. Eu tenho lido bastante comentários de pessoas bem informadas, através da imprensa, através dos canais de comunicação. Todos estão surpresos e todos não conseguem entender o que visou o presidente com uma atitude assim tão tosca, tão anticivilizatória, tão claro de descontrole verbal, sem nenhum respeito ao decoro do cargo, porque ele exerce um cargo de altíssima relevância, né? Ele é o líder da nação, foi eleito por uma quantidade imensa de pessoas que esperam o quê? Um governo que impulsiona o país para frente, que tira o país da crise econômica, que moderniza as relações. E, no entanto, nós constatamos que o presidente destina boa parte das suas energias a questões secundárias, a questões sem grande relevância para o futuro da nação, e é desrespeitoso muitas vezes, é contraproducente em outras. Por exemplo, as declarações dele a respeito do meio ambiente estão prejudicando imensamente os interesses do país, não só na comunicação com a comunidade europeia, mas com todas as nações do mundo. Ele comete gestos que ninguém consegue entender. Ele se recusou a receber o chanceler da França, alegando que a agenda estava lotada, e foi cortar o cabelo e continuar pisando nesse assunto do pai do presidente Felipe Santa Cruz. Eu até tinha falado Felipe Santos, mas é o Santa Cruz, o Felipe Santa Cruz, que fez uma defesa das prerrogativas do advogado naquele caso do Adélio Bispo, né? Isso, porque assim, a gente não pode achar que para cada caso tem uma norma específica. Nós temos que ter uma norma geral que vai ser aplicada para as pessoas que nós gostamos e para as pessoas que nós não gostamos. Toda a nação se solidarizou com Bolsonaro, na época, candidato. Inclusive, Felipe Santa Cruz postou, e ontem ele divulgou a postagem de solidariedade ao presidente, dizendo que aquele atentado era um atentado contra a nação e contra a democracia. E o presidente da OAB, na época, Lamarck, também postou uma posição clara da OAB contra o atentado. Agora, existe uma lei que diz que há que se preservar a comunicação entre o advogado e o seu cliente. Isso é uma defesa da democracia, uma defesa da liberdade das sociedades civilizadas. Então, porque o camarada fez uma coisa abjeta, essa lei não ser aplicada, ela tem que ser aplicada. Ela não pode ser violada por conta disso. Se fez busca e apreensão no local onde ele morava, se foi em todas as comunicações dele com as pessoas que ele poderia ter se comunicado, tudo isso foi apurado pela Polícia Federal. Tanto é que a Polícia Federal foi muito segura em dizer que foi ele e que ele provavelmente tem um distúrbio mental. E isso foi acatado pela Justiça. Agora, a comunicação dele com o advogado, essa não pode ser feita porque ninguém pode ter essa comunicação violada. O gesto de agressão, para ficarmos somente na questão da agressão, ela uniu a Ordem dos Advogados do Brasil? Completamente. Nós somos uma entidade muito grande, nós temos 1 milhão de advogados inscritos na OAB. Evidentemente que é onde se reúne 1 milhão de pessoas, e ainda mais numa profissão cujos profissionais são treinados para atuar sempre uns contra os outros, é natural que tenhamos muitas divergências internas, muito debate, muita coisa. No entanto, este assunto foi um assunto tão contundentemente inesperado, foi de uma grosseria tão assim desmesurada, que uniu automaticamente todas as correntes, digamos assim, de pensamento da OAB. A prova disso é que a representação ao STF foi assinada pelos 12 ex-presidentes vivos,
coisa que naqueles 12 tem as mais diferentes formas de pensamento e de visão, mas não houve nenhuma dificuldade. Em uma tarde, os 12 se dispuseram a assinar. E tem uma coisa, Deus, que é importante. A OAB, por ser atacada desde o início da atual gestão de forma muito veemente, contratou uma empresa de tecnologia avançadíssima para monitorar tudo o que acontece na OAB. Pela primeira vez que houve uma crise entre a OAB e o governo, a sociedade. Uma polêmica, né? Uma polêmica. As postagens positivas superaram em muito as postagens negativas. Eles reativaram uma série de fake news e algumas coisas assim, querendo provar que o pai de Santa Cruz foi terrorista. É o Fernando Santa Cruz, né? Isso. Que desapareceu. Inclusive tem já documento do próprio Estado atestando que ele morreu de forma violenta sob os cuidados do Estado, né? Agora, essa infeliz colocação do presidente conseguiu reunir 70% das postagens foram positivas, conseguiu reunir um leque de pessoas democráticas que não aceitam esse comportamento e tenho certeza absoluta que deixou preocupado a grande maioria das pessoas que querem e acreditam que ele vai voltar a acalmar a sua língua, né? Prender um pouco a sua língua. Mas parece que não é isso. Ele, ontem mesmo, numa declaração ao Globo, disse que é assim mesmo, não vai mudar, vai continuar desse jeito. Parece que ele aposta no confronto. Quando eu digo isso, quer dizer, não foi só essa agressão à família do presidente da OAB, mas a todas as vítimas da ditadura. A semana retrasada, questão dos governadores do Nordeste, de forma preconceituosa, chamando todo mundo de Paraíba. Também atacou diretores de instituições do próprio governo, como o INPE, como o IBGE. E nesse conjunto de barbaridades, fala-se até em crime de responsabilidade. É possível analisar por aí? Eu ainda não me fiz menção a uma análise mais apurada sobre isso. Agora, uma coisa pode ter certeza, o comportamento é um comportamento incompatível com a democracia. Então, se isso não for do temperamento destemperado dele, é claramente uma ameaça institucional à nação. Nós precisamos ter o cuidado, até porque ainda teremos 3 anos e meio, pelo menos, de convivência com ele aqui para frente e esse risco o Brasil não pode mais correr, porque nós já sofremos muito com o fim da democracia aqui no Brasil. Especialistas em direito consultados até pela Agência Estado consideram que as declarações isoladas não configuram crime de responsabilidade, mas o acúmulo de condutas atentam contra a Constituição. Pelo menos o decoro do cargo está violado de forma flagrante, né? Quem vem liderar uma nação, eleito pela maioria dos eleitores, precisa entender dos limites do seu comportamento em algumas coisas. Não pode nunca fazer a agressão à família de quem quer que seja, no caso do presidente Santa Cruz, da forma que foi feita, porque isso fere a todas as pessoas que têm família e todas as pessoas que se sentem mais ou menos naquela situação. Doutor Aldo, o Jair Bolsonaro foi eleito por mais de 56 milhões de votos, né, eleito democraticamente, está no cargo legitimamente, mas o comportamento dele dá a entender que ele aposta na ruptura, até numa situação de caos e até de um processo num estado de exceção. Há quem pense assim. O que é que o senhor acha disso? Eu torço para que isso não seja a análise adequada, né? Eu já passei a admitir essa possibilidade, mas ainda estou apostando no descontrole verbal, na falta de trato no dia a dia. É isso que ele diz assim, eu sou assim mesmo. Ele tem o direito de ser assim mesmo, mas não tinha o direito de ser assim mesmo como presidente da República. Como cidadão ele pode ser, como presidente da República ele tem que respeitar uma série de limites que o cargo exige. Espero que não seja um plano de quebra da constitucionalidade e da ordem democrática, porque se for, os 3 anos que nós vamos ter pela frente serão ainda mais penosos e o Brasil não merece isso. Em suas declarações polêmicas, o presidente já atacou, criticou ministros do STF, atacou membros do Congresso Nacional, militares, que inclusive fizeram parte do governo. Então, até que ponto as instituições poderão frear qualquer tipo de anseio por uma ditadura, por exemplo? Eu não consigo entender como é que o presidente acha que
que este comportamento lhe é útil politicamente. Porque, por exemplo, foi pouco comentado, mas uma das consequências imediatas desse choque que ele teve com a OAB foi receber do presidente Rodrigo Maia a notícia de que a PEC 108, que estava tentando tirar, digamos assim, as funções dos conselhos regionais e atacava diretamente a OAB, o CREA, o Conselho de Medicina, está absolutamente inviabilizada, que não haverá sequer trâmite na Câmara de Deputados. Quer dizer, é como se estivesse procurando dar tiro no próprio pé, é como se não soubesse as consequências, ou então é um plano extremamente ardiloso para gerar o caos total. E contra isso haverá com certeza uma concentração de forças majoritárias para se opor a esse tipo de coisa. Agora, o histórico dele contra a OAB é antigo, né? Ele fazia parte do grupo do deputado Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, que está preso em Curitiba, em questões como... Ele está preso no Rio, está no Rio hoje. No Rio, né? E em questões de combate ao exame de ordem da OAB, ele sempre teve uma posição muito próxima de Eduardo Cunha nessa questão. Então ele já tem essa implicância com a OAB de muito tempo. O atual governo pode insistir nessa proposta de acabar com o exame de ordem? Não, eles têm, o projeto está no Congresso, né? Houve um lampejo de diálogo, o presidente de Santa Cruz foi convidado aí ao Ministério da Economia e ficou certo de que haveria uma nova redação com a participação dos conselhos. Inclusive, nós vamos fazer uma reunião com os conselhos na próxima segunda-feira aqui em Natal para poder discutir essa questão. Mas agora com esse rompante do presidente Bolsonaro, eu não sei se ainda há uma disposição. Mas o presidente da Câmara já comunicou que na forma que está lá não vai tramitar. A OAB vai apostar na civilidade? A OAB aposta sempre na civilidade, na convivência harmônica dentro da democracia. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do presidente da OAB Seccional Rio Grande do Norte, doutor Aldo Medeiros. Obrigado, doutor Aldo. Muito obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, hein? Sempre com a programação da Band Natal. Vem aí Robson Carvalho com Boa Tarde, Cidadão, Cidadania, Civilidade. Eu volto amanhã.